Boa noite a todos. Meu nome é Arielle Kozerski, sou acadêmica do último ano de enfermagem e gostaria de apresentar então um pouquinho sobre o meu trabalho de conclusão de curso intitulado O perfil de prematuros de UTI neonatal e fatores materno-fetais associados. Vou falar um pouquinho então sobre o que é o prematuro. Então, o prematuro é o resultado de condições a qual o recém-nascido está exposto ou durante a gestação ou a fatores pré-concepcionais cujo o nascimento antecede as 37 semanas. Esse recém-nascido, então, ele é classificado em pré-termo tardio, quando seu nascimento ocorre de 34 a 36 semanas e 6 dias, pré-termo moderado, de 32 a 34 semanas de gestação, pré-termo muito prematuro, entre 28 a 32 semanas de gestação, e extremamente prematuro, abaixo de 28 semanas. Alguns fatores, então, eles estão associados a esse nascimento. Temos como fatores maternos os principais citados pela literatura: a ruptura prematura de membranas, o diabetes mellitus, o trabalho de parto prematuro, a hipertensão específica da gestação e a infecção do trato urinário. Como fatores fetais, então, nós temos os principais: a restrição do crescimento intrauterino, a situação fetal não tranquilizadora, que é a hipóxia fetal. Algumas patologias, então, elas vêm a desenvolver assim que esse nascimento ocorra. Temos como principais complicações as complicações respiratórias, complicações cardíacas e complicações neurológicas. Isso se dá, então, pela imaturidade do sistema desses recém-nascidos. Então, a minha pergunta problema, então, foi: quais são os fatores materno-fetais são prevalentes e quais as principais características recorrentes nesse período? Então, o meu trabalho, ele é um trabalho de campo, exploratório, descritivo, transversal, quantitativo e retrospectivo. Ele foi realizado, então, a coleta de dados entre maio de 2020 a outubro de 2021. Os principais participantes da pesquisa foram neonatos com idade gestacional menor que 37 semanas e peso maior que 500 gramas. O instrumento de coleta, então, foi através de prontuários eletrônicos, tanto materno quanto fetais, e declaração de nascido vivo. Alguns aspectos, então, alguns fatores de inclusão e exclusão. Como fatores de inclusão, então, temos prematuros, com idade gestacional menor que 37 semanas, peso igual ou superior a 500 gramas, nascidos entre o período de maio de 2020 e outubro de 2021. Como fatores de exclusão, então, temos bebês a termos ou com idade gestacional menor que 23 semanas, nascidos no período superior ou inferior ao estabelecido, menor que 500 gramas e gemelares. Então, os resultados da minha pesquisa, então, como principais características maternas. Apresentou-se, então, mulheres em idade fértil, com 65,1% dos casos, primigestas, com 40,6%, com união consensual, 42,9%, de raça branca, 59,9%, e de cesariana, com 66,9% das taxas. As doenças mais encontradas, então, foi a menorexia prematura. Na maioria dos casos, necessitou-se de intervenção de cesariana, a doença hipertensiva específica da gestação, com 22% dos casos, com a maioria dessas internações dessas gestantes, então, por picos pressóricos. A diabetes gestacional, com 15,2%, e o alto risco, então, com hipotiroidismo gestacional, de 10,9%. Então, como características fetais, nós temos aí bebês de 35 a 36 semanas e 6 dias, com 66,1% do sexo masculino, com 53%, com índice de Apgar no primeiro minuto maior que 7, igual ou maior que 7, e no quinto minuto igual ou maior que 7, com evolução à alta de 95,1% e baixo peso ao nascer, com 55,8%. E os principais doenças que prevaleceram, então, complicações que prevaleceram,
do prematuro, então foi o trabalho de parto prematuro, a restrição do crescimento intrauterino, com 9,6%, a síndrome de HELP, com 3,1%, o oligodrâmio, com 2,6%, e doenças cardíacas neonatais, com 2,6%. Obrigada!